Meu nome é Yana Mirella. Tenho 50 anos, mas carrego nas costas o peso de 60. Não pela idade, mas pelo que vivi. Nasci em um barraco de telha de fibrocimento, num loteamento sem asfalto no interior do Pará. Minha mãe, Liandra, era faxineira, mas tão doente e exausta que mal conseguia sustentar a si mesma, quanto mais a filha. Aos 7 anos, eu já estava nas ruas, não cavando lixo, mas vendendo cocadas que eu mesma fazia com a mãe, para tentar pagar um pouco de arroz, um pouco de açúcar, um sabonete de mercado. Eu andava quilômetros a pé todos os dias. Estava nas estações de trem, nos pontos de ônibus, em portões de escolas. Levava um balde velho no braço e repetia a frase: Senhora, aceita uma cocada? Fiz hoje cedinho. A maioria virava o rosto. Outros diziam: lá vem a derrotada. Minha mãe tinha demência com corpus de Lewy, uma doença que aos poucos a transformava em uma sombra do que já foi. Às vezes, ela gritava sem razão, achava que eu era uma inimiga. Em outros dias, me abraçava e perguntava se eu era sua mãe. Eu chorava calada. Dormia no chão, coberta com um lençol mofo e molhado da chuva que entrava pelas frentes das paredes. Aos 8 anos, deixei a escola. Não por falta de capacidade, mas por falta de opção. Eu trabalhava ajudando Dona Maria Aparecida, uma senhora de 86 anos que tinha um coração gentil. Eu a ajudava a subir escadas, tomar banho, fazer chá. Ela me pagava R$ 10 por dia. Mas foi ela quem, pela primeira vez, me disse: Menina, você tem luz nos olhos, não deixe ninguém apagar. Aos 14, fui alfabetizada com a ajuda de uma professora voluntária da igreja. Eu escrevia torto. Lia devagar, mas cada letra que eu conseguia ler era uma vitória contra o mundo que queria me manter no chão. Nunca tive uma roupa nova. Usava sapatos furados e calcinhas costuradas com linha de costura velha. Enquanto as outras meninas do bairro ganhavam celulares e festas de 15 anos, eu vendia cocada no sol e dormia ouvindo minha mãe delirar de dor e alucinação. O pior dia da minha vida foi quando cheguei em casa e encontrei minha mãe sentada na cama, calada, com os olhos parados. Ela havia morrido sem um gemido, sem um adeus. Eu tinha apenas 17 anos. Enterrei ela com o dinheiro que Dona Maria Aparecida me emprestou. Nem um vestido de luto eu tinha. Fui de camisa de doação e sapato emprestado. Foi nesse período que conheci a Lisson. Eu vendia cocadas em frente a uma escola particular, onde ele estacionava seu carro importado toda tarde. Um dia, ele me chamou. Perguntou se eu aceitava limpar o galpão da empresa da família dele. Aceitei na hora. Limpava vasos, chão, janelas, escadas. Alguns funcionários rindo nas minhas costas. Ele foi gentil. E quando disse que me achava admirável, eu caí. Ele dizia que me amava por ser verdadeira, por ser guerreira. Acreditei. Casei com ele. Achei que tinha vencido. Mas a vida nunca deixa a gente vencer tão fácil. Nos primeiros anos ele foi calmo. Depois veio o escárnio. Dizia que eu falava errado, andava feio, que eu fedia a povo. Ele me proibia de ler em público, mandava eu ficar quieta em reuniões. Eu tentei voltar a estudar. Ele riu e disse: Até hoje mal terminou o ensino médio e quer falar de administração? Comecei a notar as mensagens no celular. Números falsos, nomes salvos como cliente, técnico, Juliana. Era ela, Daphne. Ela começou a aparecer na empresa. Um dia, na frente dos funcionários, ele disse: Essa anta velha só serve para passar pano. Daphne completou: Então, faz isso, limpa minha mesa. Eu sorri. O que ninguém sabia é que eu vendia cocada, mas também guardava cada centavo. Cada coco que eu ralava, cada saquinho que eu vendia, eu separava R$ 1 e investia. Um cliente da feira, que trabalhava com finanças, me ensinou o básico sobre renda fixa. Eu fiz meu dinheiro trabalhar calado.
Mais tarde, eu investi em ações, empreendi com um CNPJ simples em meu nome. Montei uma microfábrica caseira de doces artesanais e coloquei 2 mulheres para vender comigo. Atingi 1 milheiro de unidades por semana e formalizei os contratos. Comprei um terreno, depois uma casa, depois a empresa que me humilhou. No evento de reestruturação, o palestrante disse: "A nova dona desta empresa é Iana Mirella dos Santos." Ele travou. Daphne gargalhou, achando que era brincadeira. Mas quando eu subi ao palco e peguei o microfone, todos se calaram. Sim, a derrotada, a Antinha Velha, aquela que vendeu cocada enquanto vocês rasgavam dinheiro com prepotência. Hoje, eu sou a dona. E a primeira ordem é: todos vocês estão demitidos. Eles foram expulsos com os seguranças. Eu voltei para casa de carro executivo. O cachorro que adotei pulou em cima de mim. O nome dele? Resposta. Na parede da minha nova sala, uma frase bordada em ouro. Subestimar uma anta velha pode custar a empresa inteira. Naquela noite, eu não consegui dormir. Sentada na varanda da minha casa nova, uma mansão com 6 quartos e piscina iluminada, contemplava as luzes da cidade e pensava no quanto a vida pode mudar. O vento soprava morno, trazendo o cheiro de jasmim do jardim que mandei plantar. Era um cheiro que minha mãe amava, mas nunca pôde ter em nosso barraco de chão batido. Tentei saborear a vitória, mas a verdade é que meu coração ainda sangrava por cada palavra cortante, cada olhar de desprezo, cada risada nas minhas costas. Para pessoas como Alison e Daphne, eu nunca fui um ser humano completo. Era uma aberração, uma anomalia social que ousou ultrapassar as barreiras invisíveis que separam os nascidos para mandar dos nascidos para servir. Lembro-me da primeira vez que fui à casa dos pais de Alison. Uma mansão 3 vezes maior que esta onde vivo agora. Osvaldo e Marúzia. Mansur, patriarca e matriarca de uma família que se considerava praticamente realeza. Então esta é a moça que você encontrou, disse Marúzia, sem sequer estender a mão para me cumprimentar. Seus olhos me examinavam como se eu fosse um inseto sobre um prato de porcelana cara. Ela tem um certo charme rústico, completou Osvaldo, rindo para o filho. Sempre soube que você tinha gostos exóticos. Eles falavam de mim como se eu não estivesse ali. Como se eu fosse surda ou burra demais para entender o insulto velado em cada palavra. Onde você disse que a encontrou mesmo? Perguntou a irmã mais velha de Alison, Valentina, uma mulher tão magra que parecia feita de palitos, com um rosto permanentemente congelado por procedimentos estéticos. Ela trabalhava para nós, limpando o galpão da empresa, mas é diferente das outras, tem garra, determinação. Alison me defendia, mas suas palavras me diminuíam ainda mais. Eu era seu projeto de caridade, sua boa ação, como um cachorro de rua que ele decidiu adotar. Naquela noite, durante o jantar, cometi o erro de usar o garfo errado para a entrada. Marúzia quase engasgou de horror. Mais tarde, ouvi ela dizer a Alison no corredor: "Por Deus, filho, se quer se divertir com uma selvagem, pelo menos não a traga para nossa mesa. Tem noção do que as pessoas vão dizer? Você pode arruinar seu futuro e o da empresa." Ele respondeu: "Calma, mãe. É só uma fase. Ela me diverte. É como ter um animalzinho exótico. Entende? Além disso, ela é grata por qualquer migalha de atenção. É refrescante depois de todas aquelas garotas interesseiras." Aquelas palavras me atingiram como facas, mas engoli o choro, engoli a dignidade. Naquela época, eu achava que amor era isso: aguentar qualquer coisa para ser aceita. Com o tempo, entendi que a família Mansur era apenas o reflexo de uma sociedade inteira. Uma sociedade onde pessoas como eu,
nascidas em barracos, filhas de domésticas, marcadas pelo sotaque do interior, eram vistas como seres inferiores, destinadas a servir, nunca a liderar. A crueldade deles não era pessoal, era sistêmica. Eles não me odiavam como indivíduo, mas como representante de uma classe que eles desprezavam. Para eles, gente como eu deveria saber seu lugar e permanecer nele. Resposta: dormia aos meus pés. Um vira-lata caramelo que encontrei abandonado na mesma feira onde comecei a vender minhas cocadas. Ele tinha 3 patas e um olho só, mas lutava pela vida com tanto afinco que me identifiquei de imediato. Como eu, ele era um sobrevivente. Como eu, ele havia sido desprezado. Lembrei-me do dia em que Alison o viu pela primeira vez. Olhou para o cachorro com o mesmo desprezo que seus pais haviam olhado para mim. Que aberração é essa? Jogue esse bicho fora antes que contamine a casa com doenças. Eu abracei resposta com força e disse, pela primeira vez, enfrentando meu marido: ele fica. Alison me olhou chocado. Em mais de 5 anos de casamento, era a primeira vez que eu o contradizia. Você está me desafiando? Por causa de um vira-lata aleijado? Preciso lembrá-la de onde te tirei. Do lixo, Yana. Eu te tirei do lixo. Você não seria nada sem mim. As palavras dele me fizeram ver algo que eu já sabia, mas me recusava a admitir. Ele nunca me amou, nunca me respeitou. Eu era apenas um troféu exótico, uma curiosidade para mostrar aos amigos, uma história de caridade para contar em reuniões sociais. Você tem razão, Alison. Eu vendia cocadas na rua, mas pelo menos tinha dignidade, coisa que você, nascido em berço de ouro, jamais entenderá. Foi a primeira rachadura no meu casamento de fachada. Depois disso, ele começou a me tratar com ainda mais crueldade, como se precisasse me punir por ter ousado ter voz própria. O telefone tocou 27 vezes naquela noite. Era Alison. Entre mensagens de voz confusas e textos repletos de erros de ortografia. Aquele mesmo homem que zombava da minha educação me implorava para reverter minha decisão. Yana, você não pode fazer isso comigo. Eu sou seu marido. Tudo o que você tem é graças a mim. Graças a ele? Eu ri sozinha na escuridão. Enquanto ele dormia em lençóis de seda e gastava dinheiro com jantares caros e presentes para Daphne, eu acordava às 4 da manhã. Assava 200 cocadas por dia. Negociava com fornecedores. Calculava custos de produção e margens de lucro em um caderno velho, usando a matemática básica que aprendi sozinha. Decidi dormir. Precisava estar descansada para o dia seguinte. Meu primeiro dia como presidente oficial da Santos Empreendimentos, antigamente conhecida como Mansur Filho, Ltda, a empresa da família de Alison, que agora pertencia completamente a mim. O sol já estava alto quando acordei. Vesti um tailleur azul marinho, feito sob medida. Calcei sapatos de couro italiano. Coloquei um colar de pérolas verdadeiras. Mas num gesto que apenas eu compreenderia, guardei no bolso um pequeno saquinho de plástico vazio, daqueles que eu usava para vender minhas cocadas. Quando cheguei à empresa, uma multidão de jornalistas me aguardava na entrada. A história da faxineira que virou dona do Império Mansur já havia se espalhado como fogo em palha seca. Todos queriam saber como uma mulher sem formação acadêmica havia conseguido comprar uma das maiores empresas de logística do Pará. Senhora Yana, é verdade que você era vendedora de doces nas ruas? Como conseguiu capital para esta aquisição? O que pretende fazer com a empresa agora? Eu sorri para as câmeras, respirei fundo e respondi. Sim, eu vendia cocadas nas ruas. Ainda sei fazer as melhores do estado. Mas enquanto vocês se perguntavam o que uma mulher sem estudo poderia fazer, eu estudava economia em livros usados que comprava por R$ 10.
Aprendia sobre investimentos em vídeos gratuitos na internet da biblioteca pública. E, principalmente, eu conhecia o valor do dinheiro, porque cada centavo que ganhei na vida foi com muito suor. Os flashes das câmeras me cegavam, mas mantive o olhar firme. Quanto ao futuro desta empresa, entrem e vejam por si mesmos. Abri as portas do saguão principal. O que os jornalistas viram os deixou boquiabertos. No lugar dos executivos de terno e das secretárias de salto alto, que antes povoavam aquele espaço, havia 50 mulheres de todas as idades. A maioria delas tinha histórias semelhantes à minha. Domésticas, vendedoras ambulantes, catadoras de materiais recicláveis, todas vestidas com uniformes novos, sentadas em mesas, onde antes apenas a elite tinha permissão para estar. Estas são minhas novas funcionárias, todas contratadas com carteira assinada, plano de saúde e salário justo. Acredito que quem conhece a fome sabe o valor do pão. E quem conhece o desprezo entende o poder do respeito. Caminhei pelo saguão, cumprimentando cada uma delas. Havia Dona Josefa, 67 anos, que vendia tapioca na mesma feira que eu. Havia Thaís, 24 anos, mãe solteira de trigêmeos, que antes trabalhava como diarista sem direitos trabalhistas. Havia também meninas jovens, recém-saídas do ensino médio de escolas públicas, para quem eu oferecia não apenas emprego, mas bolsas de estudo. Naquele momento, um carro preto estacionou bruscamente na entrada. Era Alisson. Ele saiu tropeçando, a gravata torta, os olhos vermelhos de quem não dormiu. Empurrou 2 jornalistas e tentou entrar no prédio. Isso é um absurdo! Esta mulher está louca! Esta empresa pertence à minha família há 3 gerações. Os seguranças o barraram na porta. Eu caminhei lentamente até ele, sentindo todos os olhares sobre mim, todas as câmeras registrando aquele momento. Alisson, por favor, comporte-se. Você está fazendo o papel de tolo na frente de toda a imprensa. Ele me olhou com uma mistura de ódio e desespero. Como você pôde fazer isso comigo? Eu te tirei da lama. Eu te dei uma vida. Eu sorri. Um sorriso calmo que não alcançava meus olhos. Não, Alisson. Você não me deu nada além de humilhação. Enquanto você gastava o dinheiro da sua família, eu construí meu próprio império. Enquanto você me chamava de anta velha, eu estudava suas planilhas de custos e percebia os erros que estavam levando esta empresa à falência. Tirei do bolso um envelope e entreguei a ele. Aqui está o pedido de divórcio, já assinado pelos meus advogados, e também uma passagem de ônibus para Belém. É o máximo que posso oferecer, considerando que seus cartões de crédito já foram todos bloqueados. Ele abriu o envelope com mãos trêmulas. Seu rosto ficou pálido. Você não pode. Você não tem direito. Tenho todos os direitos, Alisson. E sabe por quê? Porque aprendi a mais valiosa das lições. Conhecimento é poder. Você achava que eu não entendia os contratos que você me fazia assinar? Achava que eu não percebia quando desviava dinheiro para presentear sua amante? As câmeras clicavam freneticamente. Os jornalistas anotavam cada palavra. A diferença entre nós dois é que você nasceu com tudo e desperdiçou, enquanto eu nasci sem nada e construí. Agora, por favor, se retire. Tenho uma empresa para administrar. Virei as costas e caminhei de volta para o saguão. Os seguranças escoltaram Alisson até a rua, onde Daphne o esperava em um táxi. Vi pela janela quando ela começou a gritar com ele, gesticulando furiosamente, e depois partiu sozinha, deixando-o abandonado na calçada. Na minha nova sala, a antiga sala de Alisson, mandei retirar todos os móveis caros e os quadros pretensiosos. Em seu lugar, coloquei uma mesa simples, mas elegante, de madeira maciça, feita por artesãos locais. Nas paredes, fotografias das ruas onde cresci,
do mercado onde vendi minhas primeiras cocadas, da casa de Dona Maria Aparecida. Sentei-me na cadeira da presidência e olhei pela janela panorâmica. A cidade se estendia à minha frente. A mesma cidade que me viu chorar de fome, que me viu carregar minha mãe doente nas costas, que me viu sofrer cada humilhação. Lembrei-me das palavras de Dona Maria Aparecida. Menina, você tem luz nos olhos, não deixe ninguém apagar. Ninguém havia conseguido apagar minha luz. Pelo contrário, agora ela brilhava mais forte do que nunca. O telefone da sala tocou. Era minha secretária, anunciando que a primeira reunião do dia ia começar. Ajeitei minha postura, peguei meu tablet com as planilhas financeiras e me dirigi à sala de reuniões. Era hora de mostrar ao mundo o que uma anta velha era capaz de fazer. A sala de reuniões estava cheia. 12 executivos de empresas parceiras, todos homens, todos de terno, todos me olhando com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Eu conhecia aqueles olhares. Eram os mesmos que me seguiam quando eu entrava nos eventos corporativos de braço dado com Alison. Quem é essa mulher simplória? Como ela conseguiu um homem como ele? Deve ter algum talento especial? Eles sussurravam nos cantos, riam atrás de taças de champanhe, apertavam minha mão com desprezo mal disfarçado. Mas agora era diferente. Agora eu era a pessoa que assinava os cheques. Bom dia, senhores. Comecei mantendo a voz firme. Agradeço a presença de todos. Como sabem, a partir de hoje, a Mansur em Filho passa a se chamar Santos Empreendimentos e todas as nossas políticas serão revistas. Um homem à minha esquerda, Carlos Eduardo, diretor da maior transportadora do estado, se manifestou. Senhora Mirella, com todo respeito, mas nós temos contratos assinados com o antigo proprietário. Não pode simplesmente mudar tudo da noite para o dia. Eu sorri, peguei uma pasta e deslizei para ele por cima da mesa. Senhor Carlos Eduardo, o senhor está certo. Não posso mudar os contratos unilateralmente, mas posso encerrar as parcerias com empresas que usam mão de obra análoga à escravidão, como a sua. Nesta pasta, estão provas de que sua empresa mantém motoristas trabalhando 20 horas por dia, sem descanso regulamentar, alguns deles usando substâncias ilegais para se manterem acordados. O rosto dele empalideceu. Outro executivo, mais jovem, tentou intervir. Isso é um absurdo. Vocês não podem provar nada. Eu peguei outra pasta. Senhor Ricardo, também tenho algo para o senhor. Nesta pasta estão os registros de pagamentos irregulares que sua empresa fez a fiscais do governo para esconder infrações ambientais. Temos datas, valores e nomes. A sala ficou em silêncio. Eu continuei. Senhores, durante anos fui invisível para todos vocês. Era apenas a esposa do Alisson. Isso me permitiu observar, ouvir e aprender. Ouvi conversas que vocês achavam que ninguém mais estava escutando. Vi documentos que vocês deixavam descuidadamente sobre mesas durante festas em suas casas, enquanto me pediam para buscar mais gelo ou servir mais bebida, como se eu fosse uma empregada. Um a um, fui passando pastas para cada homem naquela mesa. Cada pasta continha evidências de alguma irregularidade: sonegação fiscal, adulteração de produtos, descarte ilegal de resíduos, assédio moral contra funcionários. A partir de hoje, a Santos Empreendimentos só fará negócios com empresas éticas, empresas que respeitam seus funcionários, o meio ambiente e as leis. Aqueles que quiserem continuar como nossos parceiros terão 30 dias para se adequar às novas políticas. Os demais podem considerar nossos contratos encerrados e estas pastas entregues às autoridades competentes. Um dos homens se levantou, vermelho de raiva. Isso é chantagem! Você não passa de uma o quê, senhor Maurício? Uma anta velha? Uma ninguém? Pode dizer,
Não tenho medo de palavras. Já fui chamada de coisas piores. Mas enquanto vocês todos estavam ocupados, me menosprezando, eu estava ocupada construindo meu império. E agora sou eu quem dita as regras. A tensão na sala era palpável. Alguns homens olhavam para baixo, envergonhados. Outros me encaravam com ódio evidente. Mas eu sabia que tinha o poder naquele momento. Senhores, não estou aqui para arruinar seus negócios. Estou aqui para melhorá-los. Empresas éticas são mais lucrativas a longo prazo. Funcionários felizes produzem mais. Comunidades respeitadas consomem mais. E esta é a minha proposta. Vamos crescer juntos, mas de forma sustentável e justa. Abri meu tablet e projetei na tela da sala um gráfico de crescimento. Este é o plano de reestruturação da empresa para os próximos 5 anos. Como podem ver, a nossa projeção de crescimento é de 45%, superando todas as estimativas do mercado. E isso sem recorrer a práticas ilegais ou antiéticas. Aos poucos, o clima na sala começou a mudar. Alguns dos homens se aproximaram para ver melhor os números. Outros começaram a fazer perguntas técnicas sobre o plano. Eu respondia com segurança, demonstrando conhecimento profundo do mercado, das finanças e das operações. Depois de 2 horas de apresentação e discussão, a maioria parecia convencida. Até mesmo Carlos Eduardo, que havia sido tão hostil no início, agora fazia anotações e acenava com a cabeça quando a reunião terminou. 12 homens saíram daquela sala com uma visão muito diferente daquela com que haviam entrado. Eles tinham chegado esperando encontrar uma mulher frágil, despreparada, fácil de manipular. Saíram tendo conhecido uma líder forte, decidida e inflexível em seus princípios. Voltei para minha sala e me permiti um momento de exaustão. Aquela havia sido apenas a primeira batalha de muitas que viriam. Eu sabia que o caminho seria difícil, que muitos tentariam me derrubar, que as fofocas correriam soltas. Ela dormiu com alguém para conseguir dinheiro. Deve ter chantageado o marido. Não vai aguentar 3 meses. Mas eu estava preparada. Cada humilhação que sofri ao longo da vida havia me fortalecido. Cada vez que me chamaram de burra ou incapaz, eu estudei mais. Cada vez que riram do meu sotaque ou da minha falta de educação formal, eu aprendi mais uma palavra, mais um conceito, mais uma habilidade. Peguei o celular e liguei para Clarice, minha nova assistente. Clarice, por favor, marque uma visita à fábrica para amanhã de manhã. Quero conhecer cada funcionário pessoalmente. E também agende uma reunião com o Sindicato dos Trabalhadores. Quero discutir melhorias nas condições de trabalho. Naquele mesmo dia, à tarde, fiz uma visita surpresa ao departamento de produção. Os funcionários que não haviam sido demitidos me olhavam com curiosidade e apreensão. Muitos deles me conheciam como a esposa do chefe, aquela mulher calada que aparecia ocasionalmente e era tratada com condescendência. Agora, eu era a chefe. Caminhei pelo galpão, observando as condições de trabalho. O calor era intenso, a ventilação inadequada. Os funcionários pareciam exaustos, alguns com expresses de dor. Chamei o gerente de produção, um homem chamado Fernando, que sempre me tratou com desprezo. Senhor Fernando, quero um relatório completo sobre as condições de trabalho neste galpão. Temperatura, ergonomia, horas de descanso, tudo. Ele me olhou com desdém. Senhora Iana, com todo respeito, mas isso vai custar dinheiro e a empresa já está com as finanças comprometidas depois da sua... aquisição. Eu sorri, um sorriso frio que não alcançava meus olhos. Senhor Fernando, deixe-me explicar algo. Durante 3 anos, eu limpei este mesmo chão em que estamos pisando. Sei exatamente como é trabalhar 10 horas seguidas neste calor infernal. Sei como dói nas costas, como queima nos pulmões.
E sei também que este galpão gera um lucro mensal de R$ 800 mil, dos quais apenas 20% são destinados a salários e infraestrutura. Ele ficou pálido. Eu continuei. Você tem razão. Vai custar dinheiro. Vai custar parte do seu bônus anual, por exemplo, e de todos os outros gerentes que ganham prêmios por produtividade enquanto seus subordinados adoecem e se lesionam. Virei-me para os funcionários que haviam parado para observar nossa conversa. A partir de hoje, ninguém nesta empresa trabalhará mais que 8 horas por dia. Todos terão intervalo adequado para refeições. Instalaremos ar-condicionado em todos os setores. E, mais importante, teremos um programa de participação nos lucros, onde 30% do lucro líquido será distribuído entre todos os funcionários de forma proporcional aos seus salários. Um burburinho de surpresa e alegria percorreu o galpão. Funcionários se entreolhavam, alguns até mesmo com lágrimas nos olhos. E, senhor Fernando, continuei, se isso lhe parece ruim para os negócios, talvez o senhor queira procurar outro emprego. Nesta empresa, valorizamos pessoas, não apenas números. Ele engoliu em seco, visivelmente abalado. Não, não será necessário, senhora Iana. Farei o relatório imediatamente e começarei a implementar as mudanças. Ótimo. Espero na minha mesa amanhã de manhã. Saindo do galpão, fui abordada por uma jovem funcionária que se aproximou timidamente. Senhora! Senhora Iana! Posso falar com a senhora um minuto? Era uma garota de talvez 20 anos, magra, com olheiras profundas e mãos calejadas. Claro! Qual é seu nome? Juliana, senhora. Eu. Eu só queria agradecer. Trabalho aqui há 2 anos e nunca consegui levar minha filha ao médico porque não podia faltar. Ela tem asma e. Bem, agora com essas novas regras, talvez eu consiga cuidar melhor dela. Senti um nó na garganta. Aquela menina me lembrava de mim mesma, tantos anos atrás. Juliana, quantos anos tem sua filha? 4 anos, senhora. E você tem com quem deixá-la enquanto trabalha? Ela baixou os olhos. A vizinha olha por R$ 50 por semana, mas às vezes não consigo pagar e tenho que deixá-la sozinha. Tomei uma decisão naquele instante. Juliana, a partir da próxima semana, teremos uma creche nas dependências da empresa, para sua filha e para os filhos de todos os funcionários, com médico pediatra uma vez por semana e alimentação adequada. Os olhos dela se encheram de lágrimas. A senhora. A senhora está falando sério? Nunca falei tão sério na minha vida. E mais uma coisa. Quero que você estude. A empresa vai custear seus estudos, de todas as funcionárias que quiserem. Não quero que nenhuma mulher aqui precise ouvir que é burra ou incapaz, como eu ouvi tantas vezes. Juliana não conseguiu conter o choro. Impulsivamente, me abraçou. No início, fiquei tensa. Não estava acostumada com demonstrações de afeto desde que minha mãe morrera. Mas, aos poucos, relaxei e retribuí o abraço. Naquele momento, entendi que meu objetivo não era apenas vingança contra Alison e seus amigos. Era muito maior. Era criar um lugar onde outras mulheres como eu, como Juliana, como minha mãe, pudessem ter dignidade e oportunidades. Voltei para casa naquela noite com um novo propósito. Não era mais apenas sobre mostrar meu valor para aqueles que me desprezaram. Era sobre construir algo que mudaria vidas. Resposta. Me recebeu na porta, pulando com suas 3 patas, latindo de alegria. Abracei-o forte, sentindo seu coração batendo contra o meu. Vamos conseguir, meu elo-amigo. Vamos conseguir. Naquela noite, sonhei com minha mãe. Ela sorria para mim, sem dor, sem confusão, apenas um sorriso doce e orgulhoso. No sonho, ela me dizia: Você conseguiu, minha filha. Você encontrou sua luz.
3 meses se passaram desde que assumi o comando da empresa. Foram 3 meses de trabalho intenso, de mudanças profundas, de resistências e conquistas. Em um dia particularmente agitado, recebi uma visita inesperada. Eu estava em minha sala, revisando relatórios financeiros, quando minha secretária bateu à porta. Senhora Iana, tem uma pessoa querendo falar com a senhora. Ela diz bem, que é antiga conhecida. Algo no tom da minha secretária me deixou alerta. Quem é, Clarice? Daphne Oliveira, senhora. Senti meu coração acelerar. Daphne, a amante de Alison. A mulher que me humilhou tantas vezes, que ria das minhas roupas, que me mandou limpar sua mesa. Respirei fundo e endireitei a postura. Pode mandar entrar. Daphne entrou na minha sala como se ainda fosse dona do lugar. Mas havia algo diferente nela. As roupas de marca ainda estavam lá, mas pareciam gastas, sem o brilho de antes. O cabelo perfeitamente tingido agora mostrava raízes escuras e havia olheiras profundas sob a maquiagem pesada. Olha só para você, ela disse, com um sorriso forçado. A grande empresária? Quem diria, não é mesmo? Eu mantive a expressão neutra. O que você quer, Daphne? Estou ocupada. Ela soltou uma risada nervosa e se sentou sem ser convidada. Direto ao ponto, como sempre. É uma das coisas que eu sempre admirei em você. Essa sinceridade bruta. Fiquei em silêncio, apenas observando. Olha, Iana, eu sei que nós tivemos nossos problemas no passado, mas business é business, certo? E eu tenho uma proposta para você. Ergui uma sobrancelha. Uma proposta? Sim. Como você deve saber, depois que... Bem, depois que você assumiu a empresa, Alison ficou um pouco desorientado. Ele perdeu tudo. A casa, os carros, as contas no exterior. Não perdeu, Daphne. Ele dilapidou o patrimônio da família por anos, com festas, viagens e presentes caros para você. Ela teve a decência de corar. Enfim, não estou aqui para falar de Alison. Na verdade, nós não estamos mais juntos. Que surpresa! Comentei, sem esconder a ironia. Daphne se remexeu desconfortavelmente na cadeira. O fato é que eu tenho experiência no mercado de luxo. Conheço todos os grandes nomes, todos os contatos, e ouvi dizer que você está expandindo para esse setor. Agora eu entendia. Ela queria um emprego. Deixe-me ver se compreendi corretamente. Você que me mandou limpar sua mesa. Você que disse na frente de todos que eu era uma analfabeta fedida. Você que dormia com meu marido enquanto sorria para mim em jantares. Essa mesma pessoa agora quer que eu lhe dê um emprego? Ela engoliu em seco. Iana, todos cometemos erros. Eu era jovem, estava deslumbrada com o dinheiro, com o poder. Pare, interrompi. Não insulte minha inteligência. Você não está arrependida. Você está desesperada. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Lágrimas falsas, eu tinha certeza. Por favor, Iana, eu não tenho para onde ir. Alison me deixou com dívidas. Os cartões estão todos estourados. Vou ser despejada do apartamento. Olhei para aquela mulher e senti algo estranho. Não era raiva, nem vingança. Era pena. Pena de alguém que nunca tinha aprendido o valor do próprio trabalho, que sempre dependeu de outros para sobreviver. Alguém que, diferente de mim, nunca tinha conhecido a força que vem da luta. Daphne, vou te fazer uma pergunta e quero que pense bem antes de responder. O que você realmente sabe fazer? Não estou falando de contatos ou de quem você conhece. Estou falando de habilidades reais. Ela pareceu confusa. Bem, eu sou ótima em relações públicas. Sei organizar eventos. Conheço vinhos, arte. Isso não são habilidades, Daphne. São privilégios que você teve acesso graças ao dinheiro dos outros.
Ela estava visivelmente desconfortável agora. O que você quer que eu diga, Yana? Que sou inútil, que não sei fazer nada. É isso que você quer ouvir para se sentir melhor. Me levantei da cadeira e caminhei até a janela. Lá embaixo, no pátio da empresa, funcionários trabalhavam, conversavam, viviam. Não, Daphne. Não quero me sentir melhor à custa da sua humilhação. Isso seria me tornar exatamente como vocês foram comigo. Me virei para encará-la. Vou te oferecer algo, mas não é um cargo de diretora ou consultora. Vou te oferecer a chance de aprender o que é trabalho de verdade. Os olhos dela se arregalaram. Como assim? Estamos iniciando um programa de treinamento para mulheres em situação de vulnerabilidade. 6 meses de capacitação com bolsa-auxílio de um salário mínimo. Depois disso, as que se destacarem são contratadas. Você está brincando? Um salário mínimo? Eu gasto isso em um jantar. Gastava, Daphne. No passado, com dinheiro que não era seu. Agora, a escolha é sua. Aceita começar do zero, aprender um ofício de verdade? Ou prefere continuar procurando outro Alisson para bancar seu estilo de vida? Ela se levantou furiosa. Você está gostando disso, não é? De me ver rastejando. Você planejou tudo isso para se vingar. Eu balancei a cabeça, cansada. Acredite se quiser, Daphne, mas você não é tão importante assim na minha vida. Não planejei nada disso pensando em você. Planejei pensando em mim, no meu futuro, nas pessoas que dependem desta empresa para viver com dignidade. Me sentei novamente e peguei uma caneta. A oferta está de pé. O programa começa na segunda-feira às 8 horas. Se quiser participar, fale com a senhora Josefa no Departamento de Recursos Humanos. Daphne ficou parada, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Você vai se arrepender disso, Yana. Ninguém trata Daphne Oliveira assim. Sorri calmamente. Acho que já ouvi isso antes, da boca do seu namorado, pouco antes de ele perder tudo. Ela saiu batendo a porta. Suspirei profundamente e voltei aos meus relatórios. Mas não conseguia me concentrar. Algo no encontro com Daphne havia mexido comigo. Percebi que, apesar de toda a raiva que senti por tanto tempo, eu não queria me tornar como eles. Não queria ser alguém que usa o poder para humilhar os outros. Queria ser melhor que isso. Para minha surpresa, na segunda-feira seguinte, entre as 20 mulheres que iniciaram o programa de treinamento, estava Daphne. Ela havia cortado o cabelo curto, estava sem maquiagem, usando jeans simples e camiseta. Nossos olhares se cruzaram brevemente durante a cerimônia de abertura. Não havia mais arrogância em seus olhos, apenas determinação. E talvez um pouco de vergonha. Naquela noite, sentada em minha varanda, olhando as estrelas com resposta deitado aos meus pés, refleti sobre como a vida dá voltas. Nunca imaginei que um dia eu, a menina que vendia cocadas nas ruas, estaria dando uma oportunidade para alguém como Daphne. Talvez isso fosse parte do processo de cura. Aprender a perdoar não por eles, mas por mim mesma para não carregar o peso do ódio que consome a alma como câncer. Uma mensagem chegou ao meu celular. Era de um número desconhecido. Obrigada pela oportunidade. Não vou desperdiçar. Daphne. Não respondi. Mas, de alguma forma, senti que um ciclo se fechava naquele momento. 6 meses depois, a Santos Empreendimentos se tornava um caso de sucesso nacional. As manchetes nos jornais de negócios falavam sobre a revolução silenciosa que uma ex-vendedora de doces estava promovendo no mundo corporativo. Empresa liderada por mulher sem formação acadêmica aumenta lucros em 70% após implementar políticas de bem-estar para funcionários. Ex-faxineira cria creche dentro da empresa e produtividade dispara. O fenômeno Yana Mirella. Como uma mulher do interior do Pará está mudando as regras do jogo.
A revista mais importante do setor empresarial me convidou para uma entrevista. Sentei-me no jardim da minha casa, com resposta ao meu lado, enquanto o jornalista me fazia perguntas. Senhora Mirella, muitos dizem que sua história é um conto de fadas moderno. A faxineira que virou empresária. O que a senhora diz sobre isso? Eu sorri. Não há nada de conto de fadas na minha história. Os contos de fadas têm fadas madrinhas, príncipes encantados, magias. Minha história tem trabalho, persistência e dor, muita dor. Prefiro dizer que é uma história de resistência. O jornalista anotou rapidamente. A senhora implementou políticas que muitos consideram pouco ortodoxas no mundo dos negócios. Creche na empresa, jornada de 6 horas, participação nos lucros, capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade. Os críticos dizem que isso vai arruinar as finanças da empresa a longo prazo. O que responde? Acariciei a cabeça de resposta antes de responder. Os críticos estão olhando para os números errados. Eles veem o custo imediato dessas políticas, mas não veem o retorno. Desde que implementamos a creche, o absenteísmo entre mães solteiras caiu 90%. Desde que reduzimos a jornada, a produtividade aumentou porque as pessoas trabalham focadas e descansadas. E quanto à participação nos lucros, isso fez com que cada funcionário se sinta dono do negócio, cuide dele como se fosse seu. Mas a senhora não tem formação em administração, economia, nada disso. Não tenho diploma, se é o que quer dizer. Mas tenho algo que muitos executivos com MBA não têm. Experiência real de trabalho duro. Eu sei o que é passar fome. Sei o que é trabalhar até os ossos doerem. E sei o que faz uma pessoa dar o melhor de si. Respeito e oportunidade. O jornalista parecia genuinamente interessado agora. E quanto ao seu ex-marido? Há rumores de que ele está vivendo em condições precárias. Ergui a mão, interrompendo-o. Não falo sobre minha vida pessoal e, principalmente, não falo sobre ele. Esta entrevista é sobre a Santos Empreendimentos e nossas iniciativas. Se quiser saber sobre isso, posso continuar. Caso contrário, a entrevista está encerrada. Ele recuou, percebendo que havia cruzado uma linha. Perdão, senhora Mirella. Vamos voltar ao assunto principal. A senhora anunciou recentemente um programa de bolsas de estudo para jovens de baixa renda. Pode falar mais sobre isso? Relaxei novamente. Com prazer. O programa Luz nos Olhos. Nome em homenagem à senhora que mais me apoiou na vida. Vai oferecer bolsas integrais em universidades para 200 jovens de comunidades carentes, não apenas pagando as mensalidades, mas também oferecendo auxílio moradia, alimentação e material didático. Isso vai custar milhões. Sim, e vai gerar milhões em retorno. Esses jovens serão médicos, engenheiros, advogados, professores. Alguns trabalharão na nossa empresa, outros criarão suas próprias. Todos terão a chance que eu não tive. A entrevista seguiu por mais 1 hora. Falei sobre projetos futuros, sobre o crescimento sustentável, sobre minha visão de um mundo corporativo mais justo quando o jornalista se foi. Fiquei sozinha no jardim. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Resposta dormia tranquilo ao meu lado. Eu estava cansada, mas era um cansaço bom, diferente daquele que senti durante tantos anos. Meu telefone tocou. Era Clarice, minha secretária. Senhora Iana, desculpe incomodar, mas achei que gostaria de saber. Acabei de receber a lista dos aprovados no programa de treinamento. Daphne Oliveira ficou em primeiro lugar. Fiquei em silêncio por um momento. Obrigada, Clarice. Pode formalizar a contratação dela para o departamento de marketing. Desliguei o telefone e fiquei pensativa. Não era perdão o que eu oferecia a Daphne, mas uma lição.
Ela precisava entender o que era trabalhar de verdade, o que era construir algo com as próprias mãos, sem depender de homens ricos ou privilégios de nascença. Não esperava que ela mudasse. Pessoas como ela raramente mudam. Mas eu queria que ela visse, todos os dias, o império que uma anta velha havia construído. Era uma forma de vingança muito mais sofisticada do que simplesmente demiti-la. Era forçá-la a viver no mundo que eu criei, sob minhas regras, dependendo da minha aprovação para sobreviver. Marque para amanhã de manhã. Vou com prazer. Como a senhora quiser. Ah, e mais uma coisa. A professora Maria Júlia, da escola municipal onde estamos construindo a biblioteca, ligou. As crianças fizeram desenhos para agradecer e querem entregar pessoalmente. Senti um calor no peito. Marque para amanhã de manhã. Vou com prazer. Desliguei o telefone e olhei para o céu, agora pontilhado com as primeiras estrelas. Aquele céu era o mesmo que eu contemplava quando dormia ao relento, nas noites em que minha mãe estava tão perturbada que me expulsava de casa, convencida de que eu era uma invasora. Foi sob este mesmo céu que Alison me humilhou pela primeira vez em público. Estávamos em uma festa de gala, um evento beneficente para o qual ele me levou como uma espécie de experimento social. Eu havia passado semanas me preparando, estudando etiqueta em vídeos gratuitos, praticando como segurar taças de champanhe, como fazer pequenas conversas. Mas quando uma socialite perguntou minha opinião sobre a última exposição de arte no museu da cidade, fiquei em silêncio. Nunca tinha entrado em um museu na vida. Alison respondeu por mim com um risinho irônico. Não sobrecarregue a cabecinha dela com assuntos tão complexos, querida. Minha esposa tem outros talentos. Todos riram. Entendi claramente a insinuação sexual, o insulto velado. Naquela mesma festa, conheci Daphne. Ela era relações públicas da empresa. Uma mulher de família tradicional, educada nas melhores escolas da Europa. O oposto de mim em todos os sentidos. Então você é a famosa Cinderela de quem todos falam, ela disse, me olhando de cima a baixo. Alison tem um coração tão grande, sempre ajudando os menos afortunados. A maneira como ela disse menos afortunados me fez sentir como se eu fosse algum tipo de refugiada de guerra, alguém que devia gratidão eterna por ter sido salva. 2 meses depois, flagrei mensagens entre eles no celular de Alison. Mensagens que deixavam claro que o caso já durava desde antes do nosso casamento. Quando o confrontei, ele não negou. O que você esperava? Que eu me contentasse apenas com você? Daphne é do meu mundo, Yana. Ela entende coisas que você jamais entenderá. Mas não se preocupe, você ainda é minha esposa. Por enquanto. A humilhação pública veio logo depois. Numa reunião de negócios, quando tentei sugerir uma melhoria no sistema de entregas da empresa. Eu havia estudado logística por conta própria, percebido falhas graves no processo. Essa anta velha só serve para passar pano. A voz de Alison ecoou pela sala de reuniões. E então, Daphne, que nem deveria estar naquela reunião, completou. Então faz isso! Limpa minha mesa! As risadas foram como chicotadas. Mas o pior não foram as palavras deles. Foi ver como todos os outros executivos, pessoas que me cumprimentavam nos corredores, também riram. Como se finalmente pudessem mostrar o que realmente pensavam de mim. Naquele dia, algo morreu dentro de mim. Qualquer esperança de ser aceita, de ser respeitada naquele mundo. Mas também foi quando algo novo nasceu. A determinação de mostrar a todos eles quem eu realmente era. Eu já vinha silenciosamente construindo meu império paralelo. A microfábrica de doces, os investimentos em ações, os contratos com pequenos mercados locais. Mas depois daquele dia, intensifiquei tudo. Trabalhava 20 horas por dia, dormia apenas 4.
Lia livros de administração enquanto esperava o açúcar caramelizar. Ouvia palestras de economia enquanto embalava cocadas. Alison achava que eu passava o dia assistindo novelas, fazendo compras ou dormindo. Nunca se interessou pelo que eu fazia nas horas em que ele estava fora. Para ele, eu era incapaz de qualquer realização intelectual ou empresarial. Foi esse mesmo desprezo que o cegou, que o impediu de ver o que estava acontecendo sob seu nariz, enquanto ele gastava fortunas com festas, viagens e presentes para Daphne. Eu multiplicava cada centavo que conseguia guardar. Enquanto ele ria da minha suposta ignorância, eu aprendia seus segredos, suas senhas, seus esquemas fiscais duvidosos. Enquanto ele me chamava de anta velha, eu montava a estratégia que me levaria a comprar sua empresa, que estava afundando em dívidas graças à sua má gestão e extravagância. Foi assim que cheguei até aqui. Não foi sorte, não foi destino, foi trabalho duro, inteligência e, sim, um desejo ardente de vingança. Uma vingança que não se resumia a tirar algo dele, mas a provar para mim mesma que eu poderia ser muito mais do que todos esperavam. Pensei em minha mãe, em Dona Maria Aparecida, em todas as mulheres que cruzaram meu caminho e me ajudaram a chegar até ali. Subestimar uma anta velha pode custar a empresa inteira. A frase que eu mandara bordar em minha sala ainda me fazia sorrir. Mas agora eu começava a pensar em uma nova frase para substituí-la. Talvez algo como: quando uma mulher acredita em si mesma, o mundo inteiro se transforma. Resposta: acordou e lambeu minha mão. Acariciei sua cabeça, grata por sua companhia silenciosa. Na manhã seguinte, enquanto me preparava para ir à escola municipal encontrar as crianças, recebi uma ligação inesperada. Era Rodrigo, meu advogado. Senhora Iana, temos um problema. Alison está tentando contestar a venda da empresa. Ele alega que você não tinha capacidade mental para conduzir negociações deste porte e que foi, de alguma forma, manipulada por terceiros. A audácia daquele homem não tinha limites. Mesmo caído, mesmo derrotado, ele ainda se agarrava à ideia de que eu era inferior, incapaz, dependente. E qual é a base legal para essa alegação absurda? Perguntei mantendo a voz calma, apesar da fúria que crescia dentro de mim. Ele conseguiu um psiquiatra que assinou um laudo dizendo que você sofre de... Deixe-me ver aqui. Transtorno delirante persistente com tendências megalomaníacas, agravado por um histórico de privação social e educacional. Senti o sangue ferver nas veias. Um psiquiatra que nunca me viu na vida estava diagnosticando minha sanidade mental, baseado em quê? No fato de que uma mulher pobre, sem diploma universitário, não poderia jamais ter a capacidade de adquirir uma empresa do porte da Mansur? Rodrigo, quero que processe esse médico por conduta antiética e Alison por calúnia e difamação. Quero também uma ordem de restrição contra ele. E prepare um dossiê completo sobre todas as irregularidades fiscais da gestão anterior. Tudo, desde os desvios de dinheiro até as contratações fantasmas de parentes. Já estamos preparando isso, senhora, mas devo alertá-la. Alison está desesperado. Pessoas desesperadas fazem coisas imprevisíveis. Deixe-o vir, Rodrigo. Estou pronta. Desliguei o telefone com uma sensação amarga. Por que era tão difícil para eles aceitarem que eu era capaz? Por que a ideia de uma mulher como eu ter sucesso era tão ameaçadora que eles precisavam me rotular como louca? A resposta era simples e dolorosa, porque eu desafiava toda a ordem social que eles conheciam. Um mundo onde pessoas como eu deveriam permanecer invisíveis, servindo em silêncio, agradecendo pelas migalhas. Pessoas como Alison, Daphne, os Mansur e seus amigos viviam em uma bolha, onde o mérito era determinado pelo sobrenome, pela cor da pele,
pelo bairro onde se nascia. Um sistema tão profundamente enraizado que eles nem mesmo o percebiam. Era simplesmente a ordem natural das coisas. Quando alguém como eu conseguia furar essa bolha, a reação deles não era admiração ou respeito, era medo. Medo de que outras pessoas como eu percebessem que também podiam fazer o mesmo. Medo de que o sistema todo desmoronasse. Por isso, eles precisavam me diminuir, me humilhar, me rotular como louca ou manipulada. Era a única maneira de preservar sua visão de mundo. Mas eu não iria recuar. Não agora. Não depois de tudo que passei. Cheguei à escola municipal ainda pensando nessa questão, mas quando vi os rostos das crianças, seus olhos brilhantes, seus desenhos coloridos agradecendo pela biblioteca que eu estava construindo, senti minha determinação se renovar. Essas crianças mereciam ver exemplos de pessoas que superaram barreiras, mereciam saber que podiam sonhar além do que o mundo esperava delas. Uma menina de talvez 8 anos, com tranças mal feitas e um uniforme maior que seu corpo magro, se aproximou timidamente. Senhora, é verdade que a senhora também já foi pobre como a gente? Agachei-me para ficar na altura dela. Sim, querida. Eu nasci em um barraco não muito diferente dos que existem perto daqui. Vendia cocadas nas ruas desde os 7 anos. E sabe de uma coisa? Eram as melhores cocadas do mundo. Os olhos dela se iluminaram. Então eu também posso ser alguém importante um dia? Toquei suavemente seu rosto. Você já é alguém importante. E pode ser o que quiser, se trabalhar duro e nunca, nunca deixar ninguém te convencer do contrário. Naquele momento, percebi que minha luta não era apenas por vingança pessoal. Era por todas aquelas crianças, por todas as meninas que, como eu, nasceram com o mundo contra elas. Voltei para a empresa com uma nova ideia fermentando em minha mente, um projeto que iria muito além de humilhar Alison ou Daphne. Um projeto que poderia realmente mudar vidas. Na recepção, encontrei um homem sentado, olhando nervosamente para o relógio. Reconheci-o imediatamente. Osvaldo Mansur, pai de Alison, ex-dono da empresa. Ele se levantou quando me viu. Estava envelhecido, abatido. O poderoso patriarca agora parecia apenas um velho cansado. E a senhora Yana? Ele disse forçando um sorriso. Agradeço por me receber. Eu não havia concordado em recebê-lo, mas decidi ouvir o que ele tinha a dizer. Vamos ao meu escritório, Sr. Mansur. Já na minha sala, ele olhou em volta com uma mistura de surpresa e desgosto ao ver como eu havia mudado a decoração, substituindo os símbolos de ostentação por uma estética mais simples e funcional. Em que posso ajudá-lo? Perguntei, sentando-me à minha mesa. Ele pigarreou, desconfortável. Senhora Yana, venho como representante da família. Estamos preocupados com os rumos que a empresa está tomando. A empresa está tendo os melhores resultados financeiros em 15 anos, Sr. Mansur. Qual exatamente a sua preocupação? Bem, não se trata apenas de números. Há tradições, valores familiares, relacionamentos com clientes e parceiros de longa data. Parceiros como Carlos Eduardo, que explora seus motoristas, ou Ricardo, que subornou fiscais para esconder infrações ambientais. Ele engoliu em seco. Senhora Yana, neste ramo há subtilezas que talvez lhe escapem. Certas práticas são como as coisas funcionam. Não mais, Senhor Mansur. Não sob minha gestão. Ele mudou de tática. Olhe, sabemos que houve desentendimentos entre você e Alison. Coisas desagradáveis foram ditas. Ele pode ter sido imprudente em alguns momentos, mas isso não justifica destruir o legado de 3 gerações da família Mansur. Eu não estou destruindo nada, Sr. Mansur. Estou transformando, tornando esta empresa mais ética, mais humana e, coincidentemente, mais lucrativa.
O único que destruiu algo foi seu filho, com sua gestão irresponsável e seus gastos extravagantes. Osvaldo Mansur respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo desagradável. Senhora Iana, sejamos práticos. Quanto? Ergui uma sobrancelha. Quanto o quê? Quanto você quer para devolver a empresa para a família? Podemos fazer um acordo generoso, uma quantia que lhe garantiria uma vida confortável para sempre. Então era isso. Eles ainda achavam que podiam me comprar, que tudo se resumia a dinheiro, que eu, como uma pessoa inferior, naturalmente me venderia pelo preço certo. Ri. Um riso genuíno, quase incontrolável. Senhor Mansur, o senhor realmente não entende, não é? Isso nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre respeito, sobre dignidade, sobre provar que pessoas como eu são tão capazes quanto pessoas como vocês. Mas não há preço, Senhor Mansur, nenhuma quantia que me faria abrir mão do que construí. Esta empresa é minha agora e vai continuar sendo. Ele se levantou, vermelho de raiva. Você vai se arrepender disso. Ninguém enfrenta a família Mansur e sai ileso. Mantive a expressão serena. Isso soara mais ameaçador se sua família ainda tivesse algum poder, Senhor Mansur, mas vocês já não têm. E sabe por quê? Porque subestimaram uma anta velha. Ele saiu batendo a porta. Fiquei sentada, olhando para o espaço que ele havia ocupado. Era impressionante como, mesmo depois de perder tudo, a arrogância daquela família permanecia intacta. Eles nunca aprenderiam, nunca mudariam. E era por isso que eu não podia, não devia, sentir pena ou oferecer perdão. Pessoas como Alison, Daphne e Osvaldo Mansur não mereciam uma segunda chance. Eles tiveram todas as chances do mundo desde o nascimento e escolheram usar seus privilégios para humilhar e explorar os outros. Não, não haveria perdão, apenas justiça. Acho que nós dois merecemos um jantar especial hoje, não é? Levantei-me e caminhei em direção à cozinha. Não a cozinha principal, onde a cozinheira preparava as refeições, mas a pequena cozinha nos fundos, onde eu ainda gostava de preparar minhas próprias cocadas, exatamente como aprendi com minha mãe. Era uma forma de lembrar de onde eu havia vindo, de honrar o caminho percorrido, de manter os pés no chão, mesmo quando a cabeça está nas estrelas. Enquanto ralava o coco e misturava o açúcar, cantarolava uma canção que minha mãe costumava cantar nos raros momentos de lucidez, uma canção sobre pássaros que voam alto, mesmo quando o vento tenta derrubá-los. Naquele momento, eu me senti verdadeiramente em paz. Não era uma paz completa. Duvido que algum dia seria, depois de tudo o que vivi. Mas era uma paz suficiente. Uma paz que me permitia olhar para trás sem raiva e para frente sem medo. Eu era Iana Mirella, a menina que vendia cocadas, a mulher que conquistou o mundo, a anta velha que ninguém deveria ter subestimado, e minha história estava apenas começando. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.